Essa aqui é de geometria plana e é uma questão difícil. Dependendo do caminho que você escolher aí, você ia ter bastante trabalho para fazer. Eu não gosto muito de fórmula, né? Tem gente que resolveu essa questão aqui, ó, aposto que resolveu usando lei dos cossenos. Podia usar, claro que podia usar. Mas eu prefiro não usar isso, eu prefiro usar, traçar alguma coisa e fazer com o teorema de Pitágoras. Mas aí vai muito do que você conseguir enxergar também. Quem usou lei dos cossenos não tem problema. O problema, gente, é a sacada que a gente tinha que ter para resolver essa questão. Por isso que eu falei que ela não é uma questão fácil. Eu vou fazer um desenho aqui da parte frontal, tá? Vê se vocês conseguem enxergar a figura aqui, ó. Porque ele tá meio descompensado, né? Vou tentar fazer um desenho aqui. Um telhado meio assimétrico, né? Dá uma certa gastura também. Um fazendeiro, produtor de grãos, a fim de ampliar sua capacidade de armazenagem, solicitou a reconstrução de um celeiro. O celeiro será reconstruído na forma de um prisma reto de base pentagonal, conforme indicado na figura a seguir. Adote raiz de 3 igual a 1,7. A altura do novo celeiro será aproximadamente. Gente, a altura, quando ele fala a altura do celeiro, ele quer esse segmento aqui, ó. É isso que ele quer descobrir quanto que vale. Eu fiz um desenho aqui para ficar mais fácil a gente visualizar. Ele quer esse segmento aqui, ó. Uma parte desse segmento a gente sabe quanto que vale. Uma parte aqui vale 3. Falta descobrir quanto que vale essa parte aqui, que eu vou chamar de H. Como é que nós vamos fazer para descobrir quanto que vale aquela parte H ali? Ele me deu um ângulo, né? Falou que ele tem um ângulo de 120 graus. Eu estou pensando em usar alguma coisa aqui envolvendo área, porque a área, por exemplo, a área de triângulo, pensando nesse triângulo aqui de cima, é base vezes a altura sobre 2. Se eu, por exemplo, conseguisse descobrir quanto que vale a área desse triângulo aqui, eu conseguiria descobrir quanto que vale a altura. Eu vou tirar aqui um pouquinho, só para o nosso desenho não ficar muito tumultuado. Entenda, aqui tem um ângulo de 120 graus. O que eu estou pensando em fazer? Estou querendo descobrir quanto que vale esse lado aqui de baixo. Uma maneira de você fazer isso é usando lei dos cossenos. Só que aí você vai ter que lembrar quanto que vale cosseno de 120, vai ter que lembrar qual que é a lei dos cossenos. Eu prefiro traçar uma altura. Só que nesse caso, gente, seria uma altura fora do triângulo. Só que se você não se convenceu disso ainda, eu preciso te convencer. A altura de um triângulo pode ficar fora dele. Entende? Ju, mas por que você vai traçar essa altura fora desse triângulo? Por causa daquele ângulo de 120. Observe, aqui vai ter um ângulo de 90. Esse ângulo aqui, ó, vai ser 60 e esse ângulo aqui vai ser 30. Para começo de conversa, eu vou conseguir descobrir quanto que vale essa altura. Ju, essa altura é a altura que a gente está procurando? Não, mas vai me ajudar a descobrir a altura que eu estou procurando. Eu vou conseguir descobrir quanto que vale esse pedacinho. E aí, consequentemente, eu vou conseguir descobrir quanto que vale essa base. E aí depois eu vou calcular a área do triângulo de duas maneiras diferentes. Como é o mesmo triângulo, tem que dar o mesmo valor. Olha a sacada, tá? Isso aqui é extremamente importante. Para quem não se recorda, olha para esse triângulo que eu vou colorir ele aqui, ó. Olha para esse triângulo. Aquele triângulo é um triângulo que tem ângulos de 30, 60 e 90. Me ajuda. Oposto ao ângulo de 30, vale a metade da hipotenusa. A hipotenusa aqui é 8, então esse segmento aqui vale 4. Ju, eu tinha que saber isso? Gente, esse é o triângulo mais importante que você tem que saber. Triângulo com ângulos de 30, 60 e 90. Oposto ao ângulo de 30, vale a metade da hipotenusa. E o oposto ao ângulo de 60, hein? Vale a metade da hipotenusa, multiplicado por raiz de 3. Aí, olha a minha ideia. Eu vou dar nome aqui, ó. Ele chamou aqui de E. Daqui a pouquinho olha as dúvidas, tá? Ele chamou aqui de F e ele chamou aqui de G. Eu vou calcular a área do triângulo GEF. Ju, como que você vai calcular a área desse triângulo? Vou fazer assim, ó, base 7. Base 7 vezes a altura 4 raiz de 3, dividido por 2. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 2. O que vai ser a área do triângulo GEF? Vai ser 14 raiz de 3. Ju, não entendi. Você usou essa base
e usou essa altura que está aqui de fora, então você calculou a área desse triângulo grandão. Não, gente. Se eu estou usando só essa base e estou usando a altura relativa àquela base, eu estou calculando só a área do triângulo GEF. O que eu estou pensando em fazer? Eu vou recalcular a área desse triângulo, porque eu vou conseguir descobrir quanto que vale esse lado verde. A altura que está aqui, eu não sei quanto que é, mas aí eu vou conseguir descobrir quanto que ela vale e vai resolver o meu problema. Ah, Ju, mas como que nós vamos fazer para descobrir quanto que vale o lado verde? Pensando nesse triângulo grandão que está aqui, ó. Olha agora para esse triângulo grandão. Isso aqui não é um triângulo qualquer. Isso aqui é um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras funciona nele. E fica assim, ó, vê se faz sentido para você. EF ao quadrado vai ser igual a 11 ao quadrado, porque esse lado todo aqui vale 11. Então, 11 ao quadrado mais 4 raiz de 3 ao quadrado. Então, EF ao quadrado vai ser igual a 121 mais esse quadrado vem tanto para o 4 quanto para o raiz de 3. 4 ao quadrado é 16. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Então, EF ao quadrado vai ser 121 mais 48. EF ao quadrado vai ser igual a 169. Gente, isso aqui tem raiz exata. Para quem não se recorda aí, raiz quadrada de 169 é 13. Então, acabei de descobrir que esse lado aqui mede 13. Ah, Ju, mas eu ainda não consigo entender como é que você vai relacionar isso com a altura, com essa altura aqui, ó. Então, gente, eu vou recalcular a área. Entenda, é o mesmo triângulo. Se eu faço essa base vezes essa altura, tem que dar o mesmo resultado de fazer essa base vezes essa altura. E é aqui que está o segredo para resolver a questão, ó. Vou calcular de novo a área do triângulo GEF. Área do triângulo GEF vai ser base 13 vezes a altura H dividido por 2. Só que esse resultado tem que ser igual a esse. Agora é só igualar. Confere. 13 vezes H sobre 2 vai ser igual a 14 raiz de 3. O 2 passa multiplicando. 13H vai ser 28 raiz de 3. Ele pediu para trocar o raiz de 3 por 1,7. Ah, Ju, mas vai dar um número quebrado. Vai. Mas olha o comando. É aproximadamente. Faz aí num cantinho. O chato, gente, são as contas, tá? 28 vezes 1,7. 56 vão 5, 14 com 5, 19, 8 e 2. Aqui vai dar 6, 17 vai 1, aqui vai dar 4, uma casa decimal. Então, o H vai ser 47,6 dividido por 13. Chatinha a conta, né? Na prova, gente, eu acredito que eles colocariam um valor um pouquinho melhor. Mas vamos ver como é que a gente faz isso. Ó. Uma casa decimal, você pode cortar a vírgula. Estou dividindo por 130, vai dar 3. 3 vezes 130 vai dar 390. Vai sobrar 86. Não dá para dividir. Coloca um zero. 860 por 130 deve dar o quê? 5? 6. 600 dá 6. Então, vai ficar 6 vezes 130, vai dar 600, 780. Aqui vai sobrar 80. Não dá para dividir, coloca um zero. É 3,66. Então, aqui vai ser aproximadamente 3,66. Só que você vai olhar e falar assim, não, Gilma, não tem nenhuma resposta nem perto. Gente, graças a Deus que não tem, porque se tivesse, depois dessa trabalheira toda, ainda corria o risco de alguém marcar isso. Presta atenção. Esse pedaço aqui é aproximadamente 3,66, mas ele quer a altura toda do celeiro. A altura toda do celeiro, chamar assim, ó, HC, vai ser 3 mais 3,66. Então, a altura do celeiro é 6,66. Ele deu uma arredondada aqui, né? Isso aqui é aproximadamente 6,7. Para mim, a mais difícil aí.
Mas vê se vocês entenderam. Ah, Ju, e se eu usasse lei dos cossenos, ia ficar 1000% mais fácil? Não. Não. O difícil aqui não é descobrir quanto que vale o lado EF, gente. O difícil era relacionar essas duas ideias aí da área, tá?